Viva! José Maria Pimentel, economista, professor, podcaster, autor. Tens passado a tua vida a tentar ensinar-nos como é que se pensa bem. Como é que se pensa bem? A minha vida, pelo menos a vida mais recente. E a antiga? A antiga era fazer o quê? O que é que... A antiga, eu sou economista, não é? Como disseste, e trabalhei na banca durante muito tempo. Na banca, primeiro banca privada, ou seja, um banco comercial, e depois no Banco de Portugal, portanto, no Banco Central. Porque teve que ser ou porque dava gozo? Não, porque me dava gozo. Foi a minha carreira original e lá podia ter ficado, podia ter seguido por aí. Mas depois eu sempre gostei de estar ligado à academia, portanto essa ligação já vem de muito trás. E depois lancei o 45 graus no final de 2017. E depois esses dois terrenos foram expandindo, depois foram-se unindo e foram ficando maiores do que o outro. E pronto, a certa altura tomei essa decisão, mas enfim, mas foi uma coisa que gostei de fazer durante muitos anos. Há uma coisa de que tu falas muito, eu estava a falar a propósito do pensar, da maneira como nós pensamos ou não pensamos, que tem a ver com o pensamento crítico. Todos tivemos aquela experiência na escola, onde nós estamos, no fundo, quase a ser educados como ovelhinhas, que, em princípio, se tu pensares a mesma coisa que os teus coleguinhas do lado, até merecerás mais elogios do senhor professor, salvo alguns professores que são muito especiais. Mas esta coisa de ver o mundo de uma maneira diferente ou divergente é logo uma carga de trabalhos, ou não? Dá muito mais trabalho, de facto. E o ensino, como tu estavas a dizer, a maior parte do ensino é feito para te... de uma maneira que não te estimula exatamente o pensamento crítico. E não é... Em parte isto é compreensível. O ensino basicamente está feito para te treinar a lidar com problemas fechados e não com problemas abertos. Quando eu digo problemas fechados, é problemas que já têm uma solução e, portanto, trata-se tu compreenderes a solução, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, decorares a solução. Portanto, existem aqui um conjunto de problemas que todos nós enfrentamos. Meus caros alunos, não se molestem muito a pensar soluções muito criativas, porque A resposta é esta. a resposta é esta, na matemática é esta, o primeiro rei de Portugal é aquele e a gramática é aquela, e portanto façam favor de cumprir os objetivos. Isso, exato, sim. Deste 3 bons exemplos, por acaso. E porque exatamente podemos pensar, isso aplica-se a todo esse espectro. E no caso da matemática, até, enfim, eu acho que até de certa forma, até uma disciplina que treina um tipo de criatividade, porque treina-te a pensar e a resolver problemas. Mas, por exemplo, no português ou na história não é bem assim, não é? Tu aprendes que esta é a maneira correta de escrever, ou esta é a maneira correta, seja de escrever a palavra, seja a gramática ou a sintase correta daquela frase, por exemplo. E na história é a mesma coisa, não é? Tu dizes, isto, por exemplo, determinada, sei lá, imagina, o 25 de Abril aconteceu porque X, ou as invasões francesas ocorreram porque, ou a Revolução Francesa, ou o que quer que seja. E tu aprendes aquela resposta, lá está. Na pior das hipóteses, decoras aquela resposta e passado uma semana não te lembras. Na melhor das hipóteses, compreendes de facto aquela explicação, mas em nenhum momento estás a ser treinado para pensar por ti próprio quando não há uma explicação prévia, que são os problemas abertos. Ou alternativa, porque eu estou a pensar... E que são, já agora, desculpa interromper, porque é que eles são relevantes, os problemas abertos? Porque são 99% da nossa vida prática. Porque os outros PERTs já estão resolvidos? Quer dizer, quando é que eu ou tu hoje em dia lidamos com problemas fechados? Só se fomos ao Quem Quer Ser Milionário ou o sucedâneo do... Por acaso não sei, é o Joker, não é? Exatamente. Só se fomos a um programa desse género. A vida é aberta. O resto da vida é aberto, não é? Sim. Eu estava a pensar... Eu não sou necessariamente o convidado certo para estar aqui. Foi a pessoa que tu escolheste. Mas esse é o ponto, porque me interessa percorrer essa ideia do pensamento aberto e daquilo que nós queremos saber. E lembro-me sempre de uma pequena história do meu filho quando era muito pequeno, e em que a professora dele decidiu colocar à turma um problema clássico, que é estamos aqui a decidir uma visita de estudo, X alunos querem ir ao oceanário, outros X alunos querem ir afinal ver o futebol, como é que e eles não conseguem entrar em acordo. O que é que nós fazemos? Eu imagino que a finalidade do exercício era estimular esse debate e que a resposta certa fosse tornar aqui um diálogo entre eles, mas o Martinho, o meu filho, simplificou radicalmente a coisa, que é: se não estão de acordo, não vão. E isso não foi propriamente muito bem aceito, lá está, porque não correspondeu à expectativa, ao padrão, à possibilidade.
É um problema fechado que Engraçado. afinal não se pode abrir? Não, era um problema. Talvez não fosse fechado, podia ser aberto, mas havia determinadas soluções como essa que não eram aceitáveis. Olha, como é que se pensa bem? Olha, eu vou tomar essa pergunta como equivalente a perguntar-me como é que se pensa criticamente, que no fundo eu acho que é uma pergunta muito próxima a perguntar como é que se pensa bem, não é? Pelo menos na minha definição de pensamento crítico. Qual é a tua definição de pensamento crítico? Podemos começar por aqui. Exatamente. E para simplificar muita coisa, visto que podia-se descascar em fatias mais pequenas, mas para mim há essencialmente duas componentes de pensamento crítico que nós podemos associar às duas componentes da palavra: pensamento e crítico. Podemos começar pela segunda, que eu acho que é a mais intuitiva. Pensar criticamente é sermos críticos, e críticos aqui é no sentido de sermos criteriosos, de distinguir o que está certo e o que está errado, não necessariamente o dizer mal de tudo, e críticos tanto para fora como para dentro. Ou seja, críticos para fora no sentido de não acreditar à primeira em algo que nos dizem, numa coisa que ouvimos dizer na televisão, numa notícia que recebemos no telemóvel, é algo que um amigo nos envia por WhatsApp. Portanto, É um ceticismo. Um certo ceticismo, exatamente. Não tomar apaticamente o que nos dizem. Mas também implica, ser crítico, sermos críticos connosco próprios. Oh, diabo! Que é mais difícil. Isso é que é. Isso é mais difícil. Então, mas eu sou o inteligente, o esperto, o loquaz. E sou neutro, não é? Imparcial. E quanto mais alto na escala social, porque é que eu hei de duvidar da minha própria luminescência intelectual? Exato. É isso. Então, essa é mais difícil, não é? Porque é muito difícil nós termos noção dos nossos vieses cognitivos, que são transversais à natureza humana, mas expressam-se de maneira diferente a cada um de nós. É relativamente fácil vê-los nos outros, em nós não tanto. E é difícil, por exemplo, imagina na política, nós temos noção dos preconceitos que trazemos para a discussão, ou dos pressupostos valorativos, dos valores que nós trazemos para uma discussão e que vão influenciar a conclusão a que vamos chegar, não é? e isso irrita os outros logo à cabeça, independentemente antes de qualquer argumentário. O que é que irrita os outros? Desculpa. Esse pressuposto, olha, lá está aquele tipo de direita, olha, lá está aquele tipo de esquerda, independentemente de nós colocarmos na mesa um primeiro argumento, eu já tenho um preconceito sobre o outro? Por isso é que eu dizia, é mais fácil nós termos um preconceito, é mais fácil nós avaliarmos a parcialidade, se quisermos, do outro lado do que em nós próprios. No outro é fácil nós identificarmos isso. Por exemplo, o outro é o tipo de direita ou o tipo de esquerda. Nós somos a pessoa imparcial, claro. Não, naturalmente, não é? Portanto, esta é uma componente, esta componente crítica, tanto para fora como para dentro. Mas isto para mim não chega, porque isto tem sobretudo a ver com atitude, não é? É uma questão de atitude. Nós podemos treinar, mas tem a ver com atitude. Para mim há outra componente importante que tem a ver com o pensamento propriamente dito, não é? Com a palavra pensamento, neste caso no termo pensamento crítico. E isso é muito importante, porque não basta nós termos esta atitude crítica ou criteriosa, nós temos também de ter ferramentas para pensar bem, para conseguir ter um raciocínio lógico, para conseguir resolver problemas, lá está, para conseguir ter uma abordagem, digamos, científica, num sentido lato à realidade, para explicar porque é que as coisas acontecem, tomar decisões de maneira racional, não é? E isso, aqui já estamos a entrar em algo bastante mais difícil, que demora mais tempo, e que não é só uma questão de atitude, é algo que se aprende, não é? E que nós aprendemos, olha, sabendo mais, lendo mais, expondo-nos a áreas diferentes, porque aí já é uma coisa mais difícil. O pensamento crítico, na minha visão, é a combinação entre as duas, é quase entre a primeira, que é uma soft skill, e a segunda, que é uma hard skill, não é? E então, nessa árvore que tu tens sobre o pensamento, quais são as capelinhas que temos que percorrer? Quais são os níveis, quais são as estações que nós temos que ter para ir produzindo bons pensamentos? Isto não é um julgamento moral, presumo, bom ou mau. Não, aqui bom é no sentido de válido e válido, racional, no sentido de estar de acordo com os nossos objetivos, mas também de corresponder à realidade, não é? Não formar crenças que não correspondam ao estado do mundo, digamos assim. Nós podíamos cortar o peixe em postas de maneira diferente, não é? Podemos cortar na horizontal, podemos cortar na vertical, na diagonal. Há várias maneiras de organizar, no fundo, as subcomponentes de pensamento crítico, se quiseres. Para mim, ou do bom pensamento, como tu dizias no início. Eu, no meu curso de pensamento crítico que tu falavas no início, eu divido em 4 componentes. A primeira tem a ver com... A primeira é a mais clássica de todas. Tem a ver com argumentar bem. Ou seja, termos um raciocínio argumentativo lógico.
Espero que os programas de futebol onde tudo se discute não entrem propriamente nessa categoria. Não entra lá muito, não. Então, o que é que são? São mais exercícios retóricos do que. Há momentos em que há argumentos fortes ou fracos, válidos ou inválidos. Apesar de tudo, numa discussão, quantas vezes nós vemos que até parece que os argumentos mais sonantes são mais fortes do que aqueles que aparentemente são válidos. Como é que se prova a validade? Esse é o problema, não é? Sim, bom, isso é uma questão da filosofia, mas basicamente tem que ver com. Podemos dividir em duas partes. Uma tem que ver com as premissas do teu argumento. Ou seja, para explicar rapidamente, um argumento é basicamente composto por duas peças: premissas e conclusões. Ou premissas e conclusão. Não é? Penso logo existo. Exatamente. Por exemplo, nesse caso, penso é a premissa, existe é a conclusão. Uhum. Penso é a premissa, logo deriva desta premissa a conclusão de que eu existo, enfim, pelo menos de acordo com o que Descartes achava. Vai daí, se as premissas estiverem levemente inquinadas, a conclusão pode sair uma desgraça, ou fazermos um salto quântico que é, perante estas premissas, nós concluímos uma coisa que não tem nada a ver Exato, com justamente, o problema pode estar nas duas coisas. O problema pode estar, ou dizendo de outra forma, para um argumento estar correto, para nós podermos ser persuadidos por ele tem que ter premissas aceitáveis, verdadeiras no limite, mas pelo menos aceitáveis, e também tem de dar um salto das premissas para a conclusão que seja lógico. Portanto, o que tu dizias está correto, não é? Acho que nestes tempos isto não se está a praticar muito, não é? Quer dizer, temos umas premissas que dão uns saltos quânticos para conclusões que são estranhas, ou conclusões baseadas em premissas que são falsas ou que não são válidas. E é muito, sobretudo, com a overdose de informação que nós temos. O grande problema, eu acho, está nas premissas. Ou seja, não é que as pessoas pensem menos logicamente hoje do que no passado. Também não pensam mais, mas não acho que pensem menos. O problema é que há tanta informação que é difícil perceber em que é que nós podemos confiar, seja se esta informação está certa ou errada, ou verdadeira ou falsa, seja qual é a informação relevante para a conclusão que eu quero tomar quando há informação conflituante. Não é? Mas olha, quando nós temos problemas complexos, com muitos argumentos e com muitas ideias e muita informação, torna-se muito difícil separar o trigo do joio. Torna-se bastante difícil. Por isso é que isto é um jogo, quer dizer, é um desafio que nunca acaba. Não, porque eu estou a pensar, quer dizer, estou a pensar que quantas vezes nós temos especialistas em coisas que nós estamos a ouvir e que em princípio nós devemos validar como a pessoa que sabe daquilo, o padeiro que sabe de pão, um médico de medicina. Mas, ao mesmo tempo, parecemos estar a validar que o vendedor da banha da cobra, aquele que bem fala sobre um tema e bem articula e argumenta, parece às vezes que vale mais do que quem sabe sobre a coisa. Há uma desconfiança sobre o sábio do saber e, ao mesmo tempo, uma compra do velho gaiteiro que conta a história mágica e que vende a banha da cobra. Sim, a minha intuição é que há aí mais do que uma causa. Uma é que há uma diferença entre argumentação e retórica. Ou seja, a argumentação tem que ver com a lógica do raciocínio. Tem que sempre ter uma lógica. Sim, tem que ver com a qualidade das premissas e com a lógica, aqui quando se fala da lógica é a ligação entre as premissas e a conclusão, se ela é lógica ou não é lógica. Mas isto não é a única maneira de persuadir. Há outras maneiras. Por exemplo, a retórica. E a retórica tem a ver com a maneira como tu falas, as palavras que escolhes, que sentimentos é que... quão claro tu és, a que sentimentos é que geram do outro lado as palavras que tu escolhes. E a retórica pode ser muito mais eficaz do que a argumentação. Pensa, por exemplo, e pode ser usada para bem ou para mal. Pensa, por exemplo, nos discursos mais marcantes da história, o do Martin Luther King, por exemplo. Aquilo é muito mais um exercício de retórica do que um exercício argumentativo. Embora também seja um exercício argumentativo, portanto, há ali um argumento de base por trás no qual nós hoje nos revemos. Há uma filosofia política que está ali. Exatamente, há uma filosofia, há uma sociologia. Um meta-argumento, se quiseres. Mas há sobretudo um exercício retórico. Eu tenho um sonho. Exatamente. E é isso que nos fica na cabeça. A repetição do eu tenho um sonho, é um exercício, é enfim, um truque retórico, diríamos. Truque parece uma coisa negativa, mas é um artifício. Um expediente, exatamente, um artifício retórico. E, portanto, eu acho que essa é uma das razões pelas quais muitas vezes os especialistas não são confiados, porque têm uma maneira mais seca de falar. Por outro lado, nós vivemos numa altura também em que há cada vez menos confiança na informação, cada vez menos confiança nas instituições, nas fontes de autoridade, digamos assim, clássicas, e portanto, às vezes parece um problema, não?
Sim, é um problema. Às vezes ser especialista joga contra ti, né? Então, mas espera lá. Mas aquilo que nós, quando na nossa vida, vou sair de casa, preciso saber se vai chover ou não. Em princípio, um meteorologista vai-me oferecer um bocadinho mais de boa informação do que propriamente o entertainer que está na televisão a contar-me uma história. Se eu me doer um pé, se calhar dá-me jeito de ir a um médico. E o que tu me estás a dizer, e que eu também sinto, é que, em princípio, há uma espécie de ceticismo venenoso em relação a referenciais que até agora nós considerávamos como confiáveis. Se quisermos ir de uma forma muito básica, o padre, o médico, o jornalista, O cientista. o cientista e o político. Pronto, vamos aqui escolher estes 5, arriscando qualquer coisa, mas que em princípio a coisa é sempre, epá, conversa da treta. Lá me estão a dizer esta coisa que não diz nada com a minha verdade, eles não sabem de que é que estão a falar e, em princípio, eu não confio neles. É um descrédito. Há uma confiança menor, claramente, em todas essas entidades que tu referiste. Os políticos provavelmente já não partiam com grande confiança de início. Na base. Na base, né? Mas ainda tem menos. E é um fenómeno engraçado. Eu acho que tem, enfim, a minha explicação, que não é propriamente original minha, é que isto tem muito que ver com as modificações que houve na paisagem informativa. O que é que nos aconteceu? Esse tipo de desconfiança sempre existiu, já agora. Não? Ou seja, em relação aos políticos é fácil de ver, mas em relação a todas as profissões sempre houve algum tipo de desconfiança. Em relação ao médico, sempre houve pessoas que iam a terapias alternativas. Em relação à meteorologia que tu dizias há pouco, sempre houve aquela coisa do eu não preciso ver a meteorologia que erra sempre, Olho para o céu. Eu olho para o céu, ou quando me dói os ossos, ou qualquer coisa, não é? Ou seja, isso Dá-me aqui o joelho, vai chover. Exatamente, isso sempre existiu. Ou aquela senhora da minha aldeia previa o tempo sempre impecavelmente. Portanto, a desconfiança em relação à autoridade faz parte da natureza humana e é saudável, não é? Porque a autoridade representa poder, não é? E portanto nós somos um bocado refratários em relação a alguém que possa ter poder sobre nós, um certo ascendente, não é? Há uma espécie de contrapoder, é o que tu estás a dizer. Há uma reação nossa, nós seres humanos temos este instinto de reagir à autoridade. Eu acho que temos as duas coisas. Temos, por um lado, uma certa tendência para venerar a autoridade e, por outro lado, também reagimos em relação como é que eu dizer, depositar nos outros essa autoridade, porque isso, no fundo, é uma fonte de poder. Mas isto é o pano de fundo, isto sempre existiu. O que aconteceu, entretanto? Aconteceu que, com a internet e, sobretudo, com as redes sociais, tu passaste a receber. Acho que aconteceu duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, os erros destas fontes de autoridade foram postos a nu. O rei vai nu. Eu não digo que o rei vai nu, não acho que o rei vá nu, mas digamos que o rei ia menos vestido do que se achava, e hoje em dia nós percebemos isso. E percebemos isso até, de certa forma, provavelmente com algum exagero. Ou seja, parece-nos que o rei vai menos vestido ainda do que vai. Ou seja, parece que estas instituições erram ainda mais do que erram na realidade, porque os erros dão muito nas vistas. Até porque depois nós também não conseguimos lidar bem com esta ideia da incerteza e, portanto, perguntar ao sábio qual é a solução para isto tudo e obter do outro lado olha que eu ainda não sei ou não sei bem, é uma coisa que nos desampara. Sim, e ver o sábio errar, não é, que nós assumimos como pensa nos médicos, não é? Quer dizer, A culpa é tua. Não, muita gente tem uma relação com os médicos de achar que eles são basicamente infalíveis, quando são seres humanos, como é óbvio, não é? E a noção de que um médico pode errar, ou um determinado especialista pode errar, pode ser uma coisa que deita completamente abaixo a confiança das pessoas. Portanto, nós, por um lado, endeusamos aqueles que são depositários da nossa confiança e, por outro lado, desconfiamos levemente deles ou fazemos como aos tubarões e quando achamos que aquilo não está a funcionar, os políticos é um bom exemplo, então o nosso efeito é um efeito que cobra mais caro. Sim. E esse ponto é que tu tocaste é interessante, porque tu dizias, nós endeusamos aqueles que merecem a nossa confiança. E de facto nós temos essa tensão, como eu dizia há pouco, e o que tu vês hoje em dia é uma transferência dessa confiança para outras pessoas, outras entidades, o que quer que seja. Porquê? Porque as redes sociais também permitiram, ao desintermediar a circulação da informação, todos podemos dizer tudo a todo momento. Todos podemos dizer tudo e chegar a qualquer pessoa, não é? E portanto, de repente, tu, por exemplo, para falar dos jornais, que é um caso eu acho muito evidente hoje em dia, tu deixas de seguir
o jornal que seguias ou a televisão e vais passar a seguir as opiniões da pessoa X que segues no Twitter ou da página Y que tu segues noutra rede social qualquer ou de um podcast, por exemplo. Sem qualquer curadoria, sem qualquer. Sim, enfim, com curadoria, mas com uma. Mais limitada. Sim, quer dizer, Depende, este é um tema engraçado por acaso, porque para muitas pessoas eu ouço dizer duas coisas contraditórias entre si. Com muita gente com que eu falo, sobretudo ligada aos média, ou pessoas que se habituaram, quer dizer, que foram socializadas no ambiente de muito consumo de jornais e de televisão, embora as pessoas possam ser críticas em relação a muitas coisas que os jornais e os jornalistas fazem, é completamente inconcebível que alguém vá substituir um jornal de referência por uma pessoa mais ou menos aleatória que a pessoa segue nas redes sociais. É concebível exatamente pelo que tu dizias, quer dizer, a preparação, os estándares de exigência não têm nada a ver, e portanto, por muito que o primeiro possa errar, é completamente inconcebível e substituí-lo pelo segundo. E numa redação, por exemplo, há uma árvore não só hierárquica, mas também interpares, e portanto, em princípio, há ali logo um malhar no ferro para que as coisas vão. Exato, não é só uma pessoa, exatamente. Sim. Já ali qual, quer dizer, portanto, há um controle interpares, há os provedores, há uma reputação para manter ao longo do tempo, etc. Mas depois há outras pessoas com quem tu falas. Eu não sei se tu, enquanto jornalista, talvez estejas um pouco protegido dessa experiência, mas imagino que já tenha acontecido. Há pessoas com quem tu falas e dizem têm uma perspectiva completamente oposta. E qual é o pressuposto que eles, em que é que eles acreditam? Eles acham que os jornalistas não só não têm, lhes falta em muitos casos capacidade para compreender determinado tema, enquanto há outras pessoas online que compreendem esse tema, como em muitos casos têm uma determinada agenda, estão comprados, etc, etc, etc. E portanto aqui é ao contrário, que é... Estão a manipular a realidade. Estão a manipular a realidade. Eu nunca, jamais, quer dizer, não faz qualquer sentido eu confiar no que me aparece na televisão ou no que eu leio nos jornais, porque estes tipos não só são ineptos, como estão comprados. E portanto eu vou obter informação de pessoas em quem eu confio online e que eu próprio escolho, não é? Tenho essa liberdade de escolher, no fundo, fazer quase a minha curadoria própria e escolher pessoas que não só, na minha opinião, são mais isentas, como sabem mais do assunto do que aqueles tipos estão a falar na televisão. E depois entra aí uma coisinha que é: se sou eu a escolher e se são personalidades e não, no fundo, estruturas mais ou menos institucionais, eu tendo a escolher uns amarelos que pensam amarelo como eu, claro, ou uns vermelhos que pensam vermelho claro, como, obviamente, estas pessoas estão a pensar muito bem e então vou segui-las, porque a maneira como estas pessoas me estão a contar a realidade, como é evidente, faz mais sentido do que o raio dos jornalistas vendidos e por aí fora, como tu estavas a dizer. Excelente ponto, exatamente. Porque isso é digamos, uma contradição desta ala. Enfim, não será verdade para toda a gente, mas para muita gente esta segunda ala que eu falava, ou seja, antissistema, digamos assim, é que o que seria racional se aquela premissa estivesse correta, ou seja, se de facto os jornalistas fossem ineptos, estivessem comprados, e eu fizesse a minha própria curadoria, o que seria normal é que eu fizesse essa curadoria do ponto de vista ideológico diversificado. Com o mesmo filtro. Exatamente. Ou melhor. Eu não sei se tu tens esse exercício, mas eu gosto muito de, mesmo nas redes sociais, na imprensa, de ir ler e ouvir pessoas que pensam diametralmente o oposto do que eu penso. Eu gosto desse exercício. Sim, eu gosto de me irritar com: olha o que é que ele está a pensar. Ele pensa exatamente ao contrário, tem valores que são completamente contrários aos meus, defende coisas que eu não defendo, e eu digo assim: não, mas este é um bom exercício para mim, para eu me confrontar, lá está, com as possibilidades, com a paleta inteira das cores. Escolher só amarelos é muito aborrecido. Sim, é aborrecido, mas está bem, né? E é o que a maior parte das pessoas acaba por fazer, não é? Porque que é uma contradição. Se o objetivo era ter melhor, tu tenderias a ir diversificar, mas a maior parte das pessoas não tende a fazer isso, não é? Ou seja, tende a ver o amarelo, como tu dizias, não é? E eu percebo porquê, até certo ponto. Atenção, porque se tu dizes isso, eu também tenho esse gosto porque é uma das coisas precisamente que estimula o pensamento crítico, é nós contactarmos com perspectivas diferentes sobre o mesmo tema. Mas isso era mais fácil de fazer no paradigma anterior, porque hoje nós somos bombardeados com tanta informação e com visões opostas e tão contraditórias. Afogamos-nos. E temos a nossa vida. Sim. Quer dizer, digamos que a maior parte de nós não vive uma vida diletante em que se possa dedicar simplesmente a pensar sobre estes temas e andar a ler jornais. E isso torna-se tão ruidoso que é muito desconfortável. E portanto é muito tentador nós procurarmos alguma ordem
e procurarmos pessoas que tenham um pensamento mais ou menos unívoco e mais ou menos direcionado. As coisas que eu li sobre, a propósito das notícias falsas ou que estão completamente inquinadas, é aquele velho comentário que é: mas porquê é que isto que eu estou aqui a ler nas redes sociais é mentira se eu penso isto? Não, quer dizer, não tem a ver com a realidade, tem a ver com a perspectiva que alguém tem sobre aquela matéria. Sim. Olha, uma das coisas, nós já falamos da questão do argumentar, o argumentar com lógica entre seres humanos e emocionais. Lá temos aqui um risco. A segunda é desvendar a causa das coisas. Já lá diria o Miguel Esteves Cardoso, descobrir a causa das coisas, ir ao fundo da questão. Como é Sim. que é? Como é que se mergulha aqui? Deixa-me ir à uma pergunta que tu fizeste há bocadinho, que tu perguntavas-me porque é que era tão difícil as pessoas entenderem-se, no fundo era um pouco isso. E depois Porque sabes que tu respondes de forma organizada e em caixinhas e eu sou aqui o anarca de serviço. É só. É que... Não, eu digo voltar a essa pergunta porque liga ao ponto que tu fizeste agora. Nós depois acabamos por falar da retórica e da questão da desinformação. E o desafio é um pouco esse, ou seja, há razões de sempre estruturais para nós não nos entendermos. E por isso é que o desafio da argumentação é um desafio, enfim, perene, não é? Que vai acompanhar-nos para sempre. E há razões particulares do tempo em que vivemos, não é? As razões particulares do tempo em que vivemos têm a ver com esta questão da overdose de informação, de nem todos confiamos nas mesmas fontes de informação, não é? E isso lida exatamente um dos. Eu disse há pouco que o meu curso está estruturado em 4 pilares. Já agora, quais são os 4 que é para a gente. Portanto, os 4 pilares: o primeiro é a argumentação, o segundo é factos e números, e tem exatamente a ver com esta questão que falávamos agora, não é? Como é que eu posso obter factos em que confiar? Tu és economista, portanto os números estruturam-se e dizem a verdade que nós queremos. No fundo, este pilar, este módulo tem 2 elementos. Um tem a ver com fontes de informação, que era o que falámos agora, e o outro tem a ver com literacia estatística, se quiser. Depois, o terceiro pilar, o terceiro módulo, é esse das explicações causais, das causas das coisas, já lá vou, e o quarto é da tomada de decisão, de como tomar boas decisões. E isto também ajuda a explicar porque é que nós não nos entendemos muitas vezes e porque é que o raciocínio argumentativo não é suficiente. Porquê? Porque o raciocínio argumentativo é uma espécie de chave mestra, de ferramenta genérica, mas ele depois depende do que lá está dentro. Não é? Depende, nós temos o pensamento lógico, até aí tudo bem, mas também depende do que está nas premissas. E o que está nas premissas pode ser, como nós já vimos, informação, factos, e nós nem todos confiamos na mesma fonte de informação e portanto temos factos diferentes. E pode ser também, em alguns casos, explicações causais, que era aquilo que tu falavas agora a propósito do Miguel Esteves Cardoso. O que é que eu quero dizer com explicações causais? Uma grande parte do nosso raciocínio, na verdade, nem é tanto um tipo de raciocínio argumentativo, no sentido em que nós estamos a argumentar com os outros, ou até para nós próprios estamos a conjugar informação que temos na cabeça para produzir uma conclusão nova. Esse é o tipo de raciocínio argumentativo. Grande parte do nosso raciocínio é de outro tipo. É raciocínio causal, digamos assim. Nós tentamos explicar porque é que alguma coisa aconteceu. Há uma coisa que acontece e nós vamos à procura da explicação da causa para essa coisa, seja na nossa vida pessoal, no nosso trabalho. Então, mas e como é que a gente resolve aquela pequenina coisa de tentar saber que uma determinada coisa caiu, se esta caneca cai ao chão porque eu empurrei, causa e efeito, ou se eu olhei para ali e a caneca caiu e portanto algo coincidiu com um movimento e não tem nada a ver com a causa das coisas. Aconteceu naquela altura. E tu dizes, não, como vês, não coincidiu no tempo. Há uma causa e um efeito. É sempre difícil de... provar a causa das coisas não é sempre linear. Não, é bastante difícil. E não só isso nos é útil... Já explico como se faz, mas não só isso nos é útil em si mesmo para resolver problemas, como muitas vezes é precisamente por nós discordarmos em relação às causas que depois essa explicação vai servir de input num argumento, não é? É uma premissa, e se partimos de premissas diferentes não vamos concordar na conclusão. Imagina, se nós temos opiniões diferentes sobre porque é que a economia portuguesa, o PIB de Portugal não tem crescido muito nos últimos anos, que é como quem diz este século, se temos uma explicação diferente, então jamais vamos concordar com a conclusão do argumento onde essa explicação vai entrar. Então temos uma carga de trabalhos porque assim é muito difícil encontrarmos um caminho comum, ou não? Pronto, ajuda. Vai ser impossível, por isso é que
nós continuamos sem nos entender ao fim destes séculos e milénios todos, e não melhora quando ficamos mais velhos. Isso não é uma boa notícia. Há razões que tornam impossível em alguns temas nós entendermos. Já lá vou, que é a última coisa que nos falta falar. Agora, no caso das explicações, há maneiras de nós termos um pensamento mais sofisticado quando procuramos explicações. E de novo tem a ver com atitude e tem que ver com técnica, digamos assim. Se calhar começando pelo segundo, a técnica tem que ver com, no fundo, aprender algumas ferramentas que os cientistas usam a olhar para a realidade. Porque o trabalho dos cientistas, seja um cientista de ciências naturais ou de ciências sociais, é encontrar as causas das coisas. É 90%. É provar a realidade. É provar a realidade, é provar porque é que isto aconteceu por isto e não por aquilo. Despistar uma causa, como tu dizias há pouco, a propósito do teu exemplo da caneca, uma causa que na verdade não é real. Né? E portanto há um lado de. Há ferramentas que a ciência usa para despistar essas causas que muitas vezes não são causas reais, com que nós podemos aprender. E depois também há a questão da atitude. E aí a atitude passa muitas vezes por fazer as perguntas certas, como quase sempre no pensamento crítico. É perguntar que alternativas é que existem, desde logo. Será que eu estou a desconsiderar, será que não estou a pensar numa alternativa que pode ser a explicação correta? Porque se não considerares, falhas logo. Né? Que evidência é que existe a favor de uma alternativa ou da outra? E por aí em diante. Né? Ou seja, não vale a pena dizer, isto não, nem penses nisso, isso não pode ser, vamos por outro caminho. Mas nós. A questão é que este primeiro passo requer parares para pensar, não é? Porque muitas vezes nós, com a pressa e seguindo a nossa intuição, focamos-nos numa explicação. E é só pressa ou é necessidade da economia? Lá está, a nossa vida anda a mil a hora. Nós temos que sim, a pressa tem a ver com isso. tomar decisões muito rápidas sobre várias coisas, baseadas em 1000 coisas que temos na nossa cabeça, e portanto tomamos uma decisão ou outra muito rapidamente. Se tivermos que usar esse método de parar para pensar em toda a pequena coisa que queremos fazer, ufa! É complicado, claro. Dá trabalho. Não, dá trabalho e há uma espécie de meta pensamento crítico, digamos assim, que é tu no fundo esse é o segredo, é tu perceberes quando é que se justifica tu parares para pensar e quando é que podes seguir a tua intuição, mesmo que ela possa estar errada em alguns casos. Mas a intuição não é uma forma de pensamento para ti? Sim, desculpa, a intuição é uma forma de pensamento, mas quando eu digo parar para pensar, é validar aquilo. Isso convoca outro tipo de pensamento. Ou seja, na literatura desta área distingue-se entre sistema 1 e sistema 2. Não sei se já ouviste estes termos. Não, mas quero saber. Isto tem por base uma investigação nas ciências comportamentais de dois psicólogos, o Amos Tversky e o Daniel Kahneman, pela qual este último ganhou o Prémio Nobel da Economia em 2008, salvo eu. Não sei se é bom para a tua classe um psicólogo ganhar um prémio de economia. Foi mas... a economia, é a malta da economia comportamental, que é exatamente uma área nova. O Tversky não ganhou porque morreu entretanto. E o Kahneman depois escreveu um livro muito conhecido chamado Pensar Depressa e Devagar, em que ele explica exatamente estes dois sistemas que o nosso cérebro tem, que ele chamou, enfim, de uma maneira não muito criativa, Sistema 1 e Sistema 2. O Sistema 1 é a nossa intuição, é esta maneira rápida de pensar, de facto é um pensamento, só que é rápido. É quase um mecanismo de sobrevivência. Exatamente, porque nós temos de pensar rapidamente, é intuitivo, é inconsciente, dá-nos logo a resposta. O Sistema 2 é o tal sistema ponderado, em que nós paramos para pensar, convocamos recursos para pensar racionalmente sobre o tema. Qual é o problema? Demora tempo. Demora tempo e cansa-nos. Exato. Quando nós estamos a fazer um trabalho exigente, ou se calhar o exemplo mais puro disto é quando nós na escola ou na faculdade fazíamos um exame, fazíamos aquele exame de 2 horas e saías derriado e não querias fazer mais nada durante o resto do dia. Vazio, porquê? Porque tu tinhas estado a usar exclusivamente o teu sistema 2 durante 2 horas, que é uma coisa que nós não fazemos no nosso dia-a-dia, não é? O que fazemos no nosso dia-a-dia é, sei lá, imagina, eu vim para aqui, estacionei o carro e depois, enquanto estou no caminho para cá, vou a pensar em qualquer coisa meio automaticamente e o cérebro está não está a descansar 100%, mas está mais ou menos descansado. A fazer um exame não, tu estás 2 horas a fio a gastar aquele sistema que é finito. É tão finito que nós saímos do exame e dizíamos com a cabeça em água. Em água, exatamente, dizia, com o cérebro em papa, como às vezes se diz também. Eu não vou fazer mais nada o resto do dia. Agora é para parar. Agora vou, sei lá, vou espairecer, ou vou ver televisão, ou vou estar com amigos, mas vou estar em descanso, basicamente. Olha, aqui já falamos dos argumentos, já falamos aqui da maneira de provar a realidade, a causa das coisas, e depois chegamos, de facto, à coisa que para mim é absolutamente fundamental, que é
o momento da escolha, do dilema. E isto toca com aquela ideia que nós temos em relação aos políticos, que é nós e os políticos, como se fôssemos entidades diferentes. É curioso, mas todos aqueles que são decisores, sejam políticos, sejam das empresas, seja na nossa vida profissional, enfrentamos dilemas de escolha. No fundo, coisas que têm valores equivalentes e contraditórios. Só a lógica basta para resolver isso? Não. Ajuda, mas não basta. A lógica ajuda e, portanto, ter um bom raciocínio argumentativo, um raciocínio lógico é útil para tomar a decisão. Mas isso não chega. Porque quando tu tomas decisões, tu tens de lidar com toda a complexidade do mundo, quando se tenta encontrar, lá está, explicações causais para um mundo que é ultra complexo, quer dizer, e volátil. Já lá vou, exatamente. Era exatamente onde eu ia. Portanto, complexidade do mundo, informação imperfeita, que falámos há bocadinho, a incerteza, essa volatilidade, essa incerteza em relação ao futuro, e depois, em muitos casos, temos de tomar decisões rapidamente. E por cima de tudo isto, temos as nossas próprias limitações. Mais um espaço e um tempo limitado e uma cabeça que não dá para tudo. E uma cabeça que não dá para tudo, uma intuição que é falível. E temos outro aspecto da nossa mente, que é a investigação que eu referi há pouco demonstrou, que é a nossa tendência para cair em vieses cognitivos, que são basicamente quando esta nossa intuição, para além de ser falível, se desvia tendencialmente da racionalidade. Por exemplo, talvez o viés mais conhecido de todos é o viés da confirmação. E toca exatamente no ponto que nós falámos há bocadinho. O viés da confirmação é a nossa tendência para não ir à procura de informação de maneira neutra, mas ir à procura de informação que confirma as nossas crenças prévias. E é exatamente o que muita gente, incluindo quer queiramos, quer não, nós os dois, tendemos a fazer no nosso dia-a-dia, por muito que queiramos contrariar isso. Portanto, agora que nós tínhamos feito aqui 40 minutos de grande inteligência e de reflexão, e autoelogio, tu acabaste de dinamitar e dizer: estão aqui dois pobres falhados a discutir uma coisa. Há uma intuição, lá está, vamos até às ideias autoconfirmatórias, que é: quem manda, quem é líder hoje em dia, está a pensar e a decidir melhor do que o que estava, o que seria um processo normal de evolução, ou tem dias? Tu falas com muitos líderes. Eu diria que tem dias. Eu diria que tem... uma conclusão interessante de pensar sobre esta área e investigar é que tu percebes que as nossas limitações individuais sempre existiram e sempre existirão. E portanto a chave está no processo. E em defendermos, em organizarmos um processo? Em teres um processo organizado de tomada de decisão, estruturado, e em poderes utilizar os outros, ou seja, uma diversidade de perspectivas para no fundo minimizar estes nossos viés individuais. Pimentel, e o ego, Pimentel, e o ego. Por isso é que é difícil. O ego do inteligente, o ego do que vê mais longe, o ego do que faz as contas melhores, o ego do que foi o melhor aluno, o ego que diz: meu príncipe, és tu o eleito para poderes definir o futuro de entre todos nós. Como é que é? Pois é difícil, não é? Como é que... É difícil porque estás a fazer isto com seres humanos, não é? Como é que nós podemos criar um processo em que nos possamos calibrar? Acho que a palavra é essa. Como é que nos podemos calibrar? É difícil e uma dificuldade aqui de todo este processo, no caso da tomada de decisão, é que não é nada fácil perceber. Isto toca no ponto dos problemas abertos que falávamos no início, não é? Uma decisão é um problema aberto. E portanto, enquanto com um problema fechado, como o Quem Quer Ser Milionário ou os exames na escola, tu sabes se acertaste ou erraste. É possível verificar. É possível verificar. E, portanto, tens uma chave. Tu sabes se tomaste a decisão certa, digamos assim. Com as decisões do mundo real não é assim. E portanto, o que tu sabes é se ela correu bem ou correu mal. E isso podes saber, em alguns casos não tens a certeza, mas podes conseguir saber isso. Em muitos casos consegues, mas não sabes se ela foi bem tomada ou mal tomada. Ou seja, o que é que acontece? Tu podes tomar uma decisão mal, vítima do teu ego, precipitadamente, sem usar os factos todos, sem parar para pensar, e ela corre bem. E podes tomar uma decisão corretamente, da maneira mais estruturada possível, recolhendo toda a informação necessária, socorrendo a informação dos outros, e corre mal. E isso é tramado, não é?
Mas isso é um desamparo, quase. Então o que é que a gente faz da nossa vida? Não, Não é? É uma coisa que parece aleatório. não, a questão mas o aleatório é interessante falar nisso porque é importante. Se nós decidirmos bem, ou dizendo de outra forma, tendencialmente, decidir bem aumenta a probabilidade da decisão correr bem e decidir mal aumenta a probabilidade da decisão correr mal. Já é mais descansado. Pronto. O problema é que nos casos individuais, precisamente porque há fatores aleatórios, como tu dizias, Tu não sabes. que nós controlamos, tu não sabes. Há um exercício muito engraçado que eu li isto no outro dia no livro, que era uma pessoa que estava a fazer uma formação, uma palestra, e pedia às pessoas para pensarem um bocado e escreverem a melhor decisão que tinham tomado na vida e a pior decisão que tinham tomado na vida. As pessoas escreviam e tal, partilhavam, e em todos os casos, sem exceção, a melhor decisão tinha sido uma decisão que tinha corrido bem e a pior decisão, uma decisão que tinha corrido mal. Portanto, estás Isto não faz sentido. Mas as pessoas viram assim, não é? O ponto é, não faz sentido que todas as decisões. Mas porquê? Porque essas deixaram uma impressão. Não, porque nós não conseguimos, é muito difícil para nós destrinçar um fator do outro. Ou seja, é muito difícil para eu fazer-te a pergunta, ou tu a mim, qual foi a melhor decisão que tomaste na vida, e tu dizeres: olha, a melhor decisão que tomei foi esta decisão, que depois não correu mal por fatores que eu não controlei, mas é claramente a decisão de que eu mais me orgulho, porque pensei. Não, quer dizer, nós podemos sempre ter uma escapatória para isso. Então, qual foi a melhor decisão da tua vida? Não fui eu que tomei, foi a minha mulher. Estávamos aqui. No máximo, sim. Isso é possível, isso é possível. É possível. Olha, estamos num mundo das redes sociais, claro, mas estamos num mundo em que esse maravilhoso ou ameaçador mundo da inteligência dita artificial, aí está. Ela é rápida, ela tem um acervo de informação gigantesco. Que diabo então devia acertar sempre? Acerta muitas vezes. Como é que tu te confrontas com estas novas fórmulas de organização do conhecimento dentro de computadores? Eu acho que esse é um dos grandes desafios de futuro. E é engraçado perguntar isso porque ainda hoje escrevi uma coisa sobre isso. A inteligência artificial, ou seja, estes ChatGPTs e afins, por um lado, correm o risco de destreinar o nosso pensamento crítico, por nós confiarmos acefalamente no que sai de lá, e por outro lado, ao estar a automatizar as coisas mais automatizáveis, vai deixando crescentemente para nós os problemas abertos, lá está, multidimensionais, onde o pensamento crítico é mais relevante. É um aspecto curioso. Ou seja, por um lado, corremos o risco daquilo de destreinar o nosso pensamento crítico, e por outro lado, os problemas que vão sobrando cada vez mais para nós, seres humanos, são os que requerem pensamento crítico. É o problema da calculadora. É um bocado o problema da calculadora. Quer dizer, na verdade, essa questão de destreinar o nosso pensamento crítico, ou seja, no fundo nós perdemos competências, é uma preocupação que existe desde as primeiras tecnologias que foram inventadas, desde que se inventou a escrita. E é verdadeira ou é uma falácia? Não, é verdadeira. Pensa no seguinte: eu e tu, bem, eu só posso falar sobre mim, tu poder-me surpreender agora, mas eu sei poucas coisas de cor, quer dizer, não sei poemas, não sei, não sei mais do que uma frase ou duas. O máximo que eu conseguiria recitar de um texto seria uma frase ou duas, ou sei lá, ou uma estrofe talvez dos Lusíadas com alguma sorte. Está descansado porque eu também sou do mesmo clube. Tu e a maior parte das pessoas. Mas conseguimos lembrar-nos do referencial, de qual é o livro, Isso, do claro. que é que. Mas não é a mesma coisa. Não. Se tu recuasses à Idade Média, e sobretudo, ou seja, pré-invenção da imprensa, e sobretudo se recuasses à Antiguidade, as pessoas sabiam, em alguns casos, quase livros completos de cor. Essa é uma competência que se perdeu quase completamente. Embora houvesse muito menos livros, não é? E muito menos informação. Mas era por isso. Sim. Tinham que decorar porque não havia livros. Claro. E tinha que ser o boca a boca. Tinha que estar na nossa cabeça. Tal e qual. E depois inventamos a escrita. E depois inventámos a escrita, e essa competência deixou de ser necessária. Externalizamos a competência. Externalizamos, que no fundo é o que a tecnologia tem feito ao longo da história, não é? E portanto perde-se umas coisas e ganha-se outras. E nós agora que já vivemos neste mundo, é fácil olhar para trás e achar que ganhamos mais do que perdemos. Mas quando estamos a lidar com o desafio da inteligência artificial, tendemos a achar que corremos o risco de perder mais do que vamos ganhar. Eu não acho. Isso um dia alguém desliga a ficha, não é? Quer dizer, eu acho, para mim a inteligência artificial é um problema da ficha, não é? Que é, o primeiro problema é alguém tenha a mão na ficha, não vá isto descambar de alguma maneira, e portanto sim. essa parte, tirar a ficha da máquina. E por outro lado, a outra, que é o que é que acontece quando antigamente era se falhar a luz, isto a gente não vê televisão, agora é se falhar a luz, a gente já não tem internet, já não tem nada. Claro. E portanto é o problema contrário. Mas isso é como alguém poderia dizer o mesmo em relação aos livros, não é? Então, alguém, enfim, vinda do passado, poderia dizer: então vocês não sabem nada de cor, um dia destes ficam sem livros e sem computadores. E agora? E agora, né? E depois?
Lá está. Não tem nada para dizer uns aos outros, não é? Lá está. Temos que inventar sempre umas. Ninguém decorou os maias para poder contar à volta da fogueira, não é? Olha, quero fechar este programa. A melhor decisão. Tu tens esquematizado na tua cabeça qual foi a tua melhor decisão? Não. Estava a ficar Dei essa assustado. impressão. Não. Quer dizer, é porque eu não tenho. Agora estava a pensar aqui. A pessoa teria de parar um pouco para pensar. Mas é inevitável que eu fosse escolher uma decisão que tinha corrido bem. Uma consequência boa, Claro. em princípio. Mas é perfeitamente possível que a minha melhor decisão, ou seja, a decisão que eu tomei em que o processo tenha sido mais cuidado, tenha sido uma decisão que correu mal. É perfeitamente possível. E Olha, vice-versa. tu és um podcaster, escreves, fazes o 45 graus, que agora faz parte da rede do Expresso, onde tu encontras pessoas para falar exatamente sobre esta questão do pensamento. Para fazer isto, no fundo. Para fazer isto, exatamente. Eu apenas fui copiar aqui uma boa ideia. Fui aqui não era isso que eu queria dizer. O que é que te ofereceu o podcast quando o pensaste? O que é que o podcast me tem oferecido? Sim. Ao longo dos anos? Imensas coisas. Tem sido uma experiência incrível porque eu dizia no início que o pensamento crítico, nesta acessão mais abrangente que eu lhe dou, que inclui a parte de ter uma atitude criteriosa, mas também ter um pensamento estruturado, se aprende contactando com áreas diferentes e falando com pessoas de perspectivas diferentes. E o podcast tem-me dado isso, o 45 graus tem-me dado isso. Eu dizia a certa altura a brincar que era uma técnica de engate intelectual. Ou seja, tens uma boa desculpa para ligar a alguém e dizer venha cá conversar sobre uma coisa. Exatamente, é isso. Que é o que eu imagino, sintas o mesmo. Não é? Só isso. É um pretexto, não é? Sim, é um belo pretexto. Não, porque se a gente ligasse a alguém e dizer, olha, eu queria falar aqui contigo durante 40 minutos sobre uma coisa qualquer, as pessoas não ficam 40 minutos a falar. Agora, vamos aqui gravar um podcast. Então vamos gravar um Exatamente. podcast. É isso mesmo. E para mim funciona também como algo que me obriga a ler sobre determinado tema e a preparar determinado tema. Para mim, metade do ganho de cada episódio está na preparação. Eu peço sempre aos convidados para me enviarem coisas, e podemos estar a falar de um livro, de artigos, de podcasts, whatever. E isso obriga-me a, mesmo antes da conversa, a aprender mais sobre aquele tema. E depois há a conversa. Na conversa eu vou aprender mais ainda, mas há até aspectos que eu preparei que não vou abordar na conversa. Mas isto a cada tema é quase como se a cada tema eu fizesse um mini curso sobre aquele tópico. O que é maravilhoso. E isso é interessante, não é? E a pessoa vai somando e isto vai criando aqui um efeito cumulativo que é interessante. José Maria Pimentel, muito obrigado. Obrigado, Jorge. Prazer.